Olá, está começando mais um Por Dentro do Assunto. Seja bem-vindo. E no programa de hoje, que é especial, vamos falar sobre um tema bastante atual: política. Eu sou Lígia Soares e neste programa teremos a participação de Anselmo Matias e Denis Andrade. Oi Lígia, oi Denis. Antes de começar, eu gostaria de falar que é um prazer poder colaborar com todos os ouvintes sobre esse período tão decisivo para o futuro do nosso país, né? O programa de hoje com certeza vai esclarecer muitas dúvidas e principalmente informar todos vocês, eleitores. Oi Lígia, oi Anselmo. Um olá para todos os ouvintes. É um prazer estar aqui falando sobre as eleições, que com certeza estão sendo as mais comentadas de toda a história. E essa sabatina sempre é importante para trazer para o eleitor as propostas dos seus candidatos e auxiliar em suas escolhas, que são de fundamental importância para o futuro do país, sem dúvida nenhuma. É um prazer estar aqui, gente. Sejam bem-vindos, meninos. E o Denis tem uma matéria especial para nós, certo? Isso mesmo, Lígia. Foi de fundamental importância participar dessa cobertura da Uninassal neste evento dos presidenciáveis. E a gente estava lá cobrindo a palestra do vice do Álvaro Dias, Paulo Rabelo, que falou sobre o seu plano de metas. A gente confere agora a matéria especial. Paulo Rabelo de Castro, candidato a vice-presidente, junto com Álvaro Dias do partido Podemos, apresentou seu plano de metas para o governo em palestra na Uninassal Recife, realizada no dia 21 de setembro. A palestra, iniciada às 10 da manhã, contou também com os integrantes da mesa, Alberto Figueiredo, Sebastião Campelo e o assessor de Paulo Rabelo, Messias Santos. Disposto a ouvir os alunos e também a responder, Paulo deu ênfase à saúde em seu discurso, citando a falta de preparo dos gestores atuais do Brasil como se fosse uma doença do país. Ele apresentou sua proposta para o SUS, especialmente sobre seu plano de metas que visa dar mais autonomia ao usuário, que, segundo Paulo, não tem ciência dos seus direitos dentro da repartição médica, agindo como se os hospitais e UPAs estivessem fazendo um favor para o usuário. E em suas metas do governo, ele informa: esse jogo virará em favor do paciente. Nossa proposta para a saúde, que é a meta número 3, ela é importantíssima, é uma verdadeira revolução que coloca cada unidade de saúde diante de um contrato de gestão através do qual cada médico e cada enfermeiro, cada enfermeira, cada médica, o gestor dessa unidade de saúde vai ser responsável para atingir uma meta. E nós vamos dar os meios para atingir essa meta, e essa meta, em muito bom resumo, é simplesmente zerar as filas de atendimento. Para que o cliente, que é o cidadão brasileiro, que já pagou o imposto para ter aquela unidade de saúde, ele seja respeitado e atendido como alguém que pagou por aquele serviço. Ele não entra hoje no SUS, numa unidade do SUS, achando que ele é um pagante. Ele acha que é um favorecido, ele acha que é quase um pedinte e ele é escorraçado. Nós vamos inverter essa mão e esse indivíduo vai passar a ser atendido como alguém que pagou. E o governo federal é aquela mão invisível que vai exigir que cada unidade trate esse cidadão com a devida agilidade, com o devido respeito. Claro que isso exige um plano geral, que é um plano nacional, que tem que ser acompanhado e fiscalizado localmente. Porque não adianta esse blá 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 de político se não houver a fiscalização e a implementação dos controles dessas unidades locais. Portanto, o governo federal, através do presidente e do vice-presidente, vão ter que vigiar, deles exigindo que no plano do município e do estado todos ajam em harmonia com o plano federal. Senão a verba está cortada. A segurança também foi outro assunto bastante abordado. O encerramento se deu com o vice-candidato recebendo uma camiseta da ONG Pagador de Impostos e dando ênfase ao investimento na educação na juventude do país, afirmando que esse é o caminho para o progresso. E obrigada, Denis, pela matéria especial. E agora nós temos mais uma, não é, Anselmo? Isso mesmo, Lígia, e nós também da Rádio Web estivemos presentes na série de sabatinas com os candidatos ao governo de Pernambuco. Você esteve lá fazendo uma cobertura juntamente com a Web TV e você, ouvinte, confere agora o que alguns candidatos falaram sobre a importância da Uninassal em conceder espaço para o diálogo político dentro do ambiente acadêmico.
Durante o mês de setembro, a Web TV Uninasal promoveu uma sabatina com os candidatos ao governo de Pernambuco. Eles foram convidados a responder perguntas feitas por alunos e funcionários da Uninasal sobre diversos tópicos, como segurança, saúde e mobilidade. As sabatinas foram transmitidas ao vivo pelo Facebook do portal de notícias Leia Já e foram mediadas pelo professor Luiz Boaventura e contaram com a participação de alunos do curso de jornalismo. Um dos alunos que participou das sabatinas é Luiz Felipe e ele nos conta a diferença que isso fez na sua vida acadêmica. Foi muito importante poder participar desse momento de entrevistas com os candidatos ao governo de Pernambuco, porque enquanto aluno do curso de jornalismo, eu pude colocar em prática vários assuntos que a gente só vê em sala de aula naquele momento. Acrescentou muito na minha formação. Dani Portela, candidata ao governo do estado pelo PSOL, fala sobre a oportunidade de ter esta conversa em um espaço digital. É um momento de democracia participativa, é um momento que as pessoas são chamadas a analisar criticamente, a escolher entre um dos candidatos. Diante desse momento de escolha, muitas pessoas têm falado em desesperança, em desistir, em não acreditar mais no sistema político. O número de votos brancos e nulos ou de pessoas que não querem nem sair de casa para votar tem crescido cada vez mais. Então é preciso chamar essas pessoas de volta. Eleição não pode ser um cheque em branco que a gente assina sem saber para quem a gente está entregando. Então espaços como esse é muito importante para dialogar, para debater. Esse espaço da polis, da construção, do debate de ideias é o principal debate eleitoral. Já a candidata Simone Fontana, do PSTU, cita a importância de expressar a opinião neste espaço como uma forma de democratizar a comunicação com os eleitores. Para a gente é muito importante, principalmente nós que temos pouco tempo na mídia, no programa eleitoral, onde nós temos poucos segundos, então a gente poder expressar a nossa opinião, a gente poder apresentar nosso programa, apresentar nossa saída para a classe trabalhadora diante dessa crise, é um espaço muito importante, tanto para a gente apresentar como para as pessoas que têm acesso a esse meio poder também conhecer a nossa proposta. Participaram também das sabatinas os candidatos Maurício Randes e Júlio Lócio. Os candidatos Paulo Câmara e Armando Monteiro não confirmaram presença. Você pode rever todas as sabatinas direto no Facebook do Leia Já Online. E essa foi a matéria especial com os candidatos ao governo de Pernambuco. E agora nós vamos ouvir algumas dicas e informações sobre o dia da eleição, o que é ou não proibido e outras mais para exercer o seu direito corretamente. A eleição para primeiro turno ocorrerá no dia 7 de outubro. Os eleitores poderão votar em suas respectivas zonas eleitorais entre 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde. Deverão estar munidos com o título de eleitor e um documento oficial de identificação com foto, que pode ser carteira de identidade, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho, documento nacional de identidade ou carteira nacional de habilitação. E na hora de votar, para facilitar a vida do eleitor, a Justiça Eleitoral Brasileira desenvolveu o aplicativo e-Título, aplicativo para smartphones, iOS e Android, que substitui o título comum, pois já apresentam os dados da zona eleitoral e a situação cadastral do eleitor, tudo em tempo real. Outra informação importante é que se o eleitor já tiver feito o recadastramento biométrico junto à Justiça Eleitoral, a versão do e-Título já virá acompanhada da foto do eleitor, o que vai ajudar na identificação na hora do voto. Caso o eleitor ainda não tenha feito o recadastramento biométrico, a versão do e-Título será baixada sem a foto. Nesse caso, o eleitor será obrigado a levar outro documento oficial com foto para se identificar ao mesário durante a votação. E o que estava bom ficou ainda melhor, pois na última atualização que o aplicativo recebeu, agora é possível emitir certidão de quitação eleitoral e certidão de crimes eleitorais. Por isso, para aproveitar de todos esses benefícios, os eleitores devem estar em situação regular, ou seja, estar em dia com a Justiça Eleitoral. Quem está aqui com a Justiça Eleitoral já está com o cadastro biométrico atualizado. Você sabe o que é biometria? O cadastro biométrico, que é o registro das impressões digitais, é obrigatório em cerca de 2.800 cidades do Brasil, segundo o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. A coleta das digitais
é um processo rápido e simples e pode ser feita em qualquer cartório eleitoral do país. O eleitor, no ato do cadastro, deve estar munido apenas com um documento oficial de identificação como RG, CPF ou carteira de trabalho e um comprovante de residência atualizado. Além do cadastro das digitais, também é tirada uma fotografia e cadastrada a assinatura digitalizada do eleitor. A proposta do cadastro biométrico é prevenir possíveis fraudes e tornar as eleições um pleito mais seguro e assertivo. Nas pesquisas de intenções de votos, você já deve ter escutado votos brancos e nulos. Mas afinal, você sabe a diferença? É a mesma coisa? Qual impacto eles podem ter na decisão dos votos? Vamos lá. Voto em branco é aquele em que o eleitor não expressa preferência por nenhum dos candidatos. Antes das urnas eletrônicas, para votar em branco, o eleitor só precisava não assinalar a cédula de votação, deixando em branco. Hoje em dia, para votar em branco, o eleitor aperta a tecla branco na urna e depois confirma. Voto nulo é aquele em que o eleitor manifesta a sua vontade de anular o voto. Para votar nulo, o eleitor precisa digitar 00 e depois confirma. Antigamente, o voto branco era considerado válido, ou seja, era contabilizado e dado para o candidato vencedor, enquanto o voto nulo era tido como um voto de protesto. Em resumo, votos brancos e nulos não influenciam o resultado das eleições. Eles são excluídos no momento da apuração. Portanto, o voto em branco e o nulo não vai para nenhum candidato, muito menos aquele que estiver liderando. Você sabe as consequências de não votar no dia 7 de outubro e não estar quite com a Justiça Eleitoral? Sem o cadastro biométrico, o eleitor fica impedido de votar, tirar passaporte, participar de concursos públicos, pedir empréstimo em banco público ou renovar e fazer matrícula em instituições públicas de ensino, além de implicar em outros prejuízos, como o pagamento de multa, que pode variar entre R$ 1,06 a R$ 3,51. O juiz eleitoral, no entanto, poderá aumentar até 10 vezes o valor, levando-se em consideração a condição econômica do eleitor, o que pode acarretar em um valor que pode chegar a R$ 35,14. Quem tiver deixado de votar por 3 eleições consecutivas, sem fazer a justificativa, pode ter o título cancelado. Para regularizar esse tipo de situação, além do documento de identificação original, é necessário levar um comprovante de residência atual e o título de eleitor. Para evitar que isso ocorra, o eleitor deve resolver a sua situação irregular com a Justiça Eleitoral. E agora vamos ouvir mais dicas do TRE. Algumas dessas dicas vêm do TRE de Tocantins para o dia da eleição. Fique ligado no horário. Para evitar trânsito e atrasos, o mais indicado é sair com antecedência e procurar o seu local de votação, caso não saiba onde é. E não esqueça de levar junto com o título de eleitor um documento oficial com foto, ou você pode usar o e-título, caso tenha feito a biometria. O aplicativo é considerado um documento digital, pois já vem com a foto do eleitor. E o eleitor pode levar anotações com os números de seus candidatos na hora de votar. E não é permitido levar aparelhos eletrônicos para a cabine, como celulares, filmadoras ou máquinas fotográficas, a fim de proteger o sigilo do voto. Você conferiu algumas dicas para estas eleições e também para o segundo turno. E chegou a hora de nos despedirmos. Pois é, Lígia, foi um prazer estar aqui. A gente agradece a audiência dos ouvintes, agradece a participação, ter feito parte desse evento tão importante para nós, né? E uma boa votação para todos no domingo. Muito obrigado a Lígia, obrigado Denis. Foi um programa muito importante para esclarecer as dúvidas de alguns eleitores e a gente espera vocês em próximos eventos aqui da faculdade, não somente para falar sobre política, mas todo e qualquer assunto muito relevante. O nosso principal conselho para vocês é que votem consciente. Obrigada pela sua audiência e por estar conosco durante o nosso especial. Esperamos que tenha aprendido bastante com estas dicas e também tenha gostado das matérias. Denis e Anselmo, obrigada pela participação e nós nos ouvimos no próximo Por Dentro do Assunto. Até mais!